Socorro! Já é de tarde, mas lá fora tá tudo escuro. Eu consigo ouvir a sirene de tornado, mas o clima tá limpo. O que houve com o sol? Estes foram os primeiros 4 tweets de uma conta no Twitter com o nome O Sol Desapareceu. Uma conta no Twitter que descreve uma série de relatos sobre um universo no qual o sol desapareceu. O que a princípio pode parecer bem estranho, afinal eu consigo ver o sol da janela da minha casa. Esse fator em questão fez com que muitas pessoas achassem com que essa conta fosse uma piada, isso até a chegada do 5º tweet. Uma gravação do jornal local, confirmando tudo que havia sido dito anteriormente. Panic is taking hold on the nation in response to the sudden disappearance of the sun, with violent riots taking place in just about every major city. We are receiving an influx of reports of ransacking and looting from New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, and Washington, D.C., with hundreds more isolated incidents coming in hourly. The president made a public statement this morning urging people to remain calm and stay in their homes. Meanwhile, experts are claiming this phenomenon to be an event similar to New England's Dark Day in 1780, and that things will return back to normal. A energia fica indo e voltando o tempo todo. Eu continuo ouvindo barulhos estranhos, algumas vezes bem longe, algumas vezes bem perto. Não consigo dormir, eu continuo ouvindo os barulhos de tiro. De acordo com as notícias, as coisas já deveriam ter voltado ao normal. Mas ainda tá tudo igual. Sequer a TV tem sinal agora. Eu estive tentando conservar a bateria, pois a energia fica indo e voltando o tempo todo. Eu tenho medo que alguma hora ela não volte mais. O sinal da TV se foi, e eu já não tenho mais noção do tempo. Os barulhos do lado de fora continuam. Tenho certeza de que alguns deles são sons de tiro. Já o resto eu não tenho certeza. Após tudo isso, ele decidiu usar a ferramenta de votação do tweet para ver se ele deveria ou não ir para o lado de fora. Obviamente, as pessoas votaram sim. Logo em seguida, adivinha, ele foi pro lado de fora, e ele gravou o seguinte. Após isso, ele parecia bem relutante a ir pro lado de fora, tanto que ele passou uma grande quantidade de tempo apenas respondendo às pessoas no seu Twitter. Porém, as coisas estavam longe de acabar. O próximo tweet de relevância deixou muitas perguntas na cabeça de muita gente. Estava muito escuro lá fora para eu ver qualquer coisa, mas eu senti uma onda de calor, como se a temperatura tivesse aumentado de 10 a 15 graus. E eu sinto muito, mas isso é tudo que você vai ouvir de mim sobre essa história. Esse vídeo em questão não é para ser sobre a história do The Sun Vanished. Ela é apenas uma pequena gota num oceano de histórias magníficas contadas de formas diferentes na internet. Essas histórias da internet contadas de maneiras diferentes têm até seu próprio nome, ARG, Alternative Reality Games. E pode parecer que elas são desconhecidas, e realmente são, no Brasil. Nos Estados Unidos elas são conhecidas por um número bem grande de pessoas, tanto que existem empresas famosas que já utilizaram dos ARGs para poder divulgar seus jogos. Existe um ARG, por exemplo, sobre Portal 2 e um ARG sobre Batman o Cavaleiro das Trevas. Mas o que é a ARG em questão? Com a chegada na internet, vários sites começaram a ser criados, cada um desses sites com suas ferramentas próprias. Até que em algum momento alguém pensou, e se eu utilizasse desses sites e ferramentas para contar uma história? O The Sun Vanished em questão é uma história que é contada através do Twitter de maneira diferente. Porém, existem vários ARGs que são contados através de vários sites, se transformando numa espécie de puzzle na internet. A grande questão com os ARGs é que eles usam de uma ferramenta que nós utilizamos todos os dias, fazendo com que essas histórias pareçam cada vez mais reais. Tanto que é isso que dá nome aos RGs, Alternative Reality Games, jogos de realidade alternativa. Essas histórias são tão bem contadas que sempre acabam por deixar aquela pulga atrás da orelha. E se aquilo for real? Tanto que é quase impossível você ver um criador falar abertamente sem que ele estivesse interpretando alguém de sua própria história. Eu digo quase impossível porque existe o caso da Eva Stories, um ARG
que conta a história de uma garota judaica na época do Holocausto. E é tudo contado através de uma página no Instagram, através de vários stories. Eu tô criando esse vídeo porque existe uma grande chance de você já ter visto um RG na sua vida, porém ter achado que era uma creepypasta. Uma creepypasta é uma história de terror que foi contada na internet. Agora, um RG é uma história diferente contada utilizando as ferramentas da internet. Porém, não me leve a mal, podem existir RGs que contam histórias de terror, como é o caso de Robert Helpman, um canal no YouTube com vários vídeos com que aparenta ser um cadáver, ou até mesmo God's Face, um RG contado através do 4chan que aparenta ser um vírus que revela a face de Deus. Caso tenha ficado curioso para saber mais sobre esses ARGs e entenda de inglês, eu te recomendo o canal Inside the Mind. Ele é um cara que é meio que especializado em falar sobre ARGs, ele já cobriu vários no seu canal, inclusive um sobre um filme chamado Cloverfield, que é uma série de filmes que eu vou falar que é bem merda, mas pelo que parece tem uns ARGs interessantes. Caso queira ver os ARGs com seus próprios olhos, eu vou deixar links na descrição com todos os ARGs que eu já citei nesse vídeo, e mais alguns, porque são muitos. Enfim, isso foi tudo que eu queria falar. Eu sou o crítico, eu não critico ninguém. My butt hurts from sitting